Boa noite, igreja. A paz do Senhor. É muito bom estarmos mais uma vez aqui compartilhando com a palavra do nosso Deus, com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Enete, o meu pastor, por estar nos confiando mais uma vez o púlpito dessa igreja. E agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos sempre juntos, né, como igreja do Senhor, fazendo a obra dEle. Isso para nós é de muita alegria. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 26, versículo de 51 ao 53. Mateus 26, versículo 51 ao 53. Nós vamos nessa noite, irmãos, passear um pouquinho pela palavra de Deus, tá? Então, aqueles irmãos que quiserem ficar com as suas Bíblias abertas, podem ficar, porque nós vamos ler bastante hoje a Bíblia. Diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Feche os seus olhos, amado. Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar junto à tua igreja. Senhor, não tem outro lugar melhor do que estarmos aqui, Senhor, adorando o teu nome, dizendo quanto és grande nas nossas vidas. Obrigada, Pai, receba esse culto com um cheiro suave até o trono da tua graça. Agora, em nome de Jesus, esconda-me, Pai, atrás da tua cruz. Diminua eu e cresça, Deus, o Senhor, na minha vida. E o que sair da minha boca possa vir diretamente do teu coração para a vida dos teus filhos. É a oração que eu te faço, Pai. Fica à vontade no meio de nós, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. A igreja diz amém? Podeis assentar, irmãos. Quando eu recebi o convite de estar trazendo a mensagem nessa noite através da irmã Cristina, logo no outro dia o irmão Tiago, ele veio me dizer por um áudio que hoje estaríamos, veio me lembrar que hoje estaríamos realizando um culto em gratidão a Deus pelo Dia do Músico, O mês de novembro é o mês da música. E quando eu ouvi aquele áudio, naquele mesmo momento que eu ouvi aquele áudio de Tiago, veio no meu coração uma frase: faça o seu melhor solo. Diga para o irmão que está do seu lado: faça o seu melhor solo. Faça o seu melhor solo. O que seria um solo? Os irmãos que fazem parte da música entendem muito bem. Até mesmo aqueles que não participam já sabem mais ou menos o que é um solo. O solo ele é algo que a ser executado por uma só pessoa. No coral, hoje nós vimos o solo lindamente cantado pelo nosso irmão Miguel. Ele cantou sozinho, era o solo dele, onde todas as vozes se calam e somente uma voz canta. No instrumental, nós também vemos o solo, onde todo o instrumental se cala e às vezes só fica o sax ou somente o teclado. É um solo. Na coreografia, a gente também vê o solo, onde todas as meninas se recuam e só fica uma menina fazendo o solo. O solo, ele geralmente, muitas pessoas não gostam de realizar o solo. Por quê? Porque no solo você é muito exposto. No solo, as pessoas te observam, você é muito observado. No solo, a visão está toda para você. Porque todo mundo se recuou, todo mundo se calou e só fica você. E muitas das vezes, a maioria, não sei se Tiago tem essa dificuldade de escolher alguém para fazer solo, mas talvez pode acontecer de pedir alguém para fazer solo. Ah, não, Tiago, eu não, porque sabe que o solo, você vai ser observado. O solo, as pessoas às vezes não gostam porque o erro aparece claramente no solo. Quando você está cantando no coral com um monte de gente, se você errar, quase ninguém vai perceber. Mas no solo, as pessoas vão perceber. Na coreografia, a mesma coisa. No solo, todo mundo vai perceber que a pessoa errou, porque ela está só.
Ela não tem intervenção de ninguém. Ela está só. E por isso que há uma dificuldade das pessoas gostarem de realizar o solo. Mas eu sinto muito lhe dizer, muito, para você que não gosta do solo, todos nós realizamos o nosso solo. Todos nós, diante de situações e circunstâncias da nossa vida, somos levados a realizar o nosso solo. Onde você não tem intervenção de ninguém. E posso te dizer, muitas das vezes, nem de seres humanos na terra e nem da parte celestial. Pelo contrário, você está sendo observado com o seu solo. No versículo 52 que nós lemos, a gente vê uma passagem que Jesus, ele estava sendo caminhado para ser preso. E Jesus, ele relata para um dos seus discípulos que naquela euforia de Jesus ser preso, de pegar Jesus, a multidão, ele pega, lança a espada e corta a orelha de um dos sumos sacerdotes. E Jesus, ele diz, mete no seu lugar a tua espada. Jesus, naquele momento, ele estava falando assim, olha, eu não quero que você intervenha nessa situação. Eu não quero que vocês façam nada. Eu não poderia orar ao meu Pai e Ele enviar 12 legiões de anjos, porque eu também não quero intervenção celestial. Porque é o momento do meu solo. Para que se cumprisse a Escritura, o Senhor estava fazendo, o Senhor Jesus, o momento do solo dele era Ele. Era uma escolha dele, de ir até o Calvário, por amor de nós. Era o solo dele. E nós, irmãos, estamos sendo observados a todo momento. Hoje eu tive a oportunidade na MCM falar um pouco sobre isso. A todo momento. Até mesmo quando nós achamos que estamos só. Quando você está lá no seu quarto, onde só tem você, você pode não estar sendo observado por pessoas, mas tem olhos no mundo espiritual te observando as suas atitudes. Observando onde você tem teclado no seu celular, o que você tem visto no seu celular, observando aquilo que você tem visto na televisão, as músicas que você tem ouvido, você está sendo observado. A todo momento, tem lugares que você vai, né, e está escrito assim, sorria porque você está sendo filmado. Aí você fica até meio, cadê o... né? Procurando, está sendo filmado a todo momento. E a todo momento, olhares estão esperando saber qual será o seu solo. Qual será a sua atitude, o seu comportamento diante das situações que virão até você. De situações mais simples, irmãos, às mais complexas. Situações de você pegar no celular e estar com uma conversa que você sabe que não é uma conversa boa para homens ou mulheres casadas e você continuar e não bloquear. É o seu solo, é uma escolha tua, ninguém vai intervir nisso. De parecer uma imagem que você sabe que não agrada o Espírito Santo de Deus, é uma escolha sua, adolescente, de você continuar olhando aquela imagem ou não. O solo é teu. De você estar olhando na televisão e você ver que está passando um filme que você sabe que não vai te edificar em nada. É um solo teu. De você passar para outro canal ou continuar vendo. O solo é teu. E eu queria que os irmãos estivessem me acompanhando no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. E nós vamos aprender um pouco com esse homem. Eu creio que a maioria que conhece a história de Jó. E a gente vai ver um dos solos mais lindos de Jó. Um dos solos mais lindos de Jó, irmãos. Quando ele diz, no capítulo 9... onde a mulher dele diz assim, ainda retens a tua sinceridade diante de tudo que sobreveio sobre você? Jó estava raspando as suas feridas. E a mulher diz, amaldiçoou-se Deus e morre. Olha o solo de Jó, irmãos, como fala como uma louca mulher.
Tu falaste do receberes o bem de Deus e não receberíamos o mal? Diante de perdas, irmãos, qual tem sido o nosso solo? Ninguém interviu ali com Jó, era uma atitude dele amaldiçoar ou não, dele seguir o conselho da mulher dele ou não. Mas ele repreende a sua mulher. E por essa repreensão a gente vê a história de Jó, que lá no final ele é abençoado por mais do tudo aquilo que ele tinha. E no capítulo 42, e 5, ele diz: hoje eu não conheço Deus, só de ouvir falar. Mas eu conheço de ver. Como eu estou falando, eu conheço de ver Ele face a face. Em momentos de perda, qual tem sido a sua atitude? Ou melhor, qual tem sido o seu solo? Irmãos, ninguém gosta de perder. Quem gosta de perder? Por simples coisas, por alguma coisa simples, até a uma pessoa a qual nós muito amamos, mas a gente não quer perder. Quer me deixar enjoada? Eu perdi uma caneta que eu gosto. Eu gosto de uma caneta, eu escrevo com aquela caneta. Eu chegar no serviço, alguém pegar minha caneta por engano, eu fico enjoada, não gosto de perder, é minha caneta. Alguém gosta de perder dinheiro? Se a gente perde hoje, então, se a gente perder R$10, acabou o dia. Ninguém gosta de perder. De coisas simples, irmãos. Há uma coisa mais complexa, como uma vida de alguém que nós amamos. Qual tem sido a nossa reação e a nossa atitude diante das perdas? Jó, ele entende que tudo que ele tem e tudo que ele perdeu é a mão de Deus. E assim ele agradece, porque ele sabe que tudo que vem de Deus é para nós agradecermos. Mesmo diante das perdas ou diante dos ganhos, é momento de agradecer, porque Deus sabe de todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Jó, ele entende isso. Ele entende isso de modo a dizer no capítulo 42, versículo 5, hoje eu não conheço mais o meu Deus só de ouvir falar. Quer conhecer Deus? Além de ouvir falar, tem experiência com Ele. Busca relacionamento com o Espírito Santo e faça o seu melhor solo. No livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 4 e 5, a gente vê outra passagem de um homem que também fez o seu melhor solo. 45, versículo 4 e 5, quando José, ele reencontra com os seus irmãos. Que momento lindo, irmãos. José, ele tinha todo o direito, ele tinha um exército do Egito a favor dele, tinha todo o direito de fazer qualquer coisa contra os seus irmãos. Ele tinha todo o direito de dizer, eu não quero mais ver os meus irmãos. Tá, eles vieram comprar, tá, toma aí, vocês compraram, leva o que vocês vieram e vai embora, eu não quero nunca mais olhar a cara de vocês. Ele tinha todo o direito, não tinha? Mas Josué fez isso? José fez isso? Desculpa, irmão, José fez isso? Não. José, ele, ao se reencontrar com seus irmãos, ele diz, peço-vos, chegai-vos a mim. E os irmãos se chegam a ele. E ele diz, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Ele entendeu que tudo que aconteceu com ele, irmãos, por mais duro que foi propósito de Deus. Doeu sim os irmãos terem jogado ele na cisterna. Doeu sim ele saber que os irmãos dele venderam ele para o Egito como escravo. Ele apanhou, ele foi machucado. Depois ele foi torturado por acharem que ele tinha tido, a mulher de Potifar enganou o seu marido dizendo que ele estava atraindo ou querendo algo com ela. José sofreu, mas ao encontrar os seus irmãos, ele não falou, não quero mais ver essas pessoas, eu não quero mais ter contato com eles, pelo contrário, ele abençoou.
Ele tinha todo o direito de dizer isso. Mas o melhor solo de José. Ele teve intervenção de pessoas na atitude dele? Ele teve intervenção de anjos com a atitude dele? Foi o solo dele, foi a escolha dele. Eu resolvo perdoar. Eu resolvo abençoar os meus irmãos e ainda assim a sua descendência. E é um dos melhores solos, ou maiores solos, ou a maior história, ou a melhor história, irmãos, que nós podemos aprender diante de todas as outras que tem na palavra de Deus, é a história de José. Ao perdoar e aceitar novamente os seus irmãos. No livro de Lucas, vamos lá para o Novo Testamento agora, livro de Lucas 7, de 36 ao 50, nós vemos uma história de uma mulher que não relata o nome dela. Lucas 7, de 36 ao 50. Só diz que era uma mulher pecadora. Essa história começa, irmãos, não é Lucas 7, não, irmãos, eu confundi aqui. Está aqui de 36 a 50, mas é a história, irmãos, em que uma mulher, não é esse não. É esse sim, Lucas 7, 36. Mas por que o meu não está assim, gente? Hein? Está repreendido. É isso aí. Então, vamos lá. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando à casa do fariseu, assentou-se à mesa. Vai no 37 para mim. E eis que uma mulher na cidade que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Essa história, irmãos, ela começa em que Jesus ele é convidado a estar numa reunião, onde tinha fariseus, e eles queriam, mais ou menos, estar observando a atitude de Jesus ali. E eles não recebem Jesus bem. A história conta que eles não recebem Jesus bem. Achei. Obrigada, Pai. Eles não recebem Jesus bem. E entra uma mulher, em que não relata o nome dela, na palavra de Deus, mas diz que ela se prostra aos pés de Jesus, e ali ela começa a chorar. Ali ela começa a ungir os pés do Senhor Jesus. Ali ela começa a secar as suas lágrimas com o seu cabelo. E os fariseus, olhando aquela cena, diz: se ele fosse mesmo profeta, saberia que ela era uma pecadora. Olha o solo desta mulher, irmãos. Enquanto Jesus, no versículo 40, que Jesus começa a conversar com Simão, diz assim: uma coisa eu tenho a te dizer-te. E ele diz: disse a mestre. Jesus começou a conversar com Simão diante daquela situação. Olha o solo desta mulher. Ela para de fazer o que ela estava fazendo? Não. Ela continua, irmão, chorando. Ela continua ali secando o seu cabelo, as suas lágrimas ao pé de Jesus. Ela continua ungindo o Senhor Jesus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que eu não devo paralisar a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos diante do que dizem de mim. Diante do que os homens vêm dizer a você, não paralise. Faça o seu melhor solo. Tem gente paralisando o seu solo, porque alguém falou algo. Porque alguém disse algo. Porque alguém falou alguma coisa. Não paralise o seu solo, faça o seu melhor. Deus conhece a intenção do seu coração, amado. E se Deus te chamou para um ministério, Deus te chamou para um chamado, se Deus tem algo com você, Deus conhece a intenção do seu coração, continue adorando. Aquela mulher, ela não parou de adorar.
Ela não parou de buscar. Ela não parou de fazer aquilo que ela achava que estava certo ao coração dela, ela se humilhar na presença de Jesus por conta daquilo que os homens estavam dizendo sobre ela. Pelo contrário, ela deixou o pastor dela defender ela. Uma coisa que eu aprendi nessa semana, irmãos, não perca a sua posição de ovelha. O leão, quando ele é atacado, ele se defende. A serpente, quando ela é atacada, ela se defende sozinha. A ovelha, não. Ela não sabe se defender. Quem defende ela é o pastor. É o pastor que vai defendê-la. Então, se você se sentir atacado, não perca a sua posição de ovelha, não. Permita-se ser defendido pelo nosso pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Aquela mulher, ela não parou de adorar. E eu aprendi, irmãos, que quando desejamos fazer a obra do Senhor, surgirá censuras, surgirá difamações, pedras sobre nós. Mas eu aprendi que replicar ou questionar é um erro. Desde que o meu Deus esteja satisfeito. Me desculpe, homens, irmãos e mulheres, muito pouco me importa o que vocês vão dizer, se o meu Deus estiver satisfeito. Se o meu Deus estiver satisfeito com aquilo que eu tenho feito, com a obra do Senhor, com o meu chamado, com a minha adoração, oh, glória a Deus. Se Ele estiver satisfeito com a minha adoração, de eu me humilhar, da minha adoração, de me prostrar diante dEle, pouco me importa o que estão dizendo de mim. Eu vou continuar te adorando, Jesus. Eu vou fazer o meu melhor solo, porque é para agradar o teu coração. Não é para agradar o coração de homens, Senhor. É para agradar o teu coração. Amém, igreja? É para agradar o coração do Senhor Jesus. Essa semana eu fui impactada com uma palavra. Lá em 1 Reis, outro solo. Lá em 1 Reis 4, capítulo 19 ao 37. Que fala sobre a sunamita. A mulher sunamita. Em que ela é abençoada com um filho. 1 Reis 4. Ela é abençoada com um filho. Gente, eu não sei porquê, mas os versículos estão sumindo da minha Bíblia. Misericórdia. Vê se é 2 Reis, irmãos. 2 Reis. 2 Reis 4, de 19 ao 37, conta uma história de uma mulher que ela foi abençoada com um filho. E num momento, irmãos, em que o seu filho está lá trabalhando com o seu pai, ele começa a sentir uma dor de cabeça, ai, 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 minha cabeça, minha cabeça. Então o moço pega e leva este menino até a sua mãe. E no versículo 20 diz que essa criança, esse adolescente, esteve sobre os joelhos até o meio-dia da sua mãe e no exato momento ele morre. Ela perde o seu único filho. Essa mulher, ela tinha todo o direito, irmãos, depois de ver o seu filho morto. Qual é a nossa reação? Sair gritando? Qual é a nossa reação? Por que o senhor fez isso? Sair na rua, gritar, questionar, rasgar suas vestes, ir para as redes sociais e botar luto. Está errado? Ela estaria errando se ela fizesse isso, irmãos, ela estaria errando? Não. Ela perdeu o seu único filho. Ela não teria erro algum se ela fizesse isso. Mas olha o que aquela mulher fez. Ela pega o seu filho, ela arruma a sua jumenta, chama um dos seus servos e fala, me leva até onde eu posso achar a minha resposta. Eu aprendo, irmãos, que aquela mulher, mais do que querer atenção, ela foi em busca de um resultado para ela. Tem situações, irmãos, da nossa vida
que a gente vai querer realmente gritar. A gente vai querer realmente expor nas redes sociais. A gente vai querer realmente questionar. A gente vai querer... E não vai estar errado, não estou dizendo que está errado. Mas você quer atenção ou você quer resultado? Se você quiser resultado, faça o seu melhor solo fechando a porta do seu quarto e falando com aquele que pode te dar o resultado. Com aquele que pode te dar aquilo que você quer. E a mulher foi até o profeta. E o profeta diz lá no versículo 37, e veio e se prostrou aos seus pés, inclinou a terra e tomou o seu filho e saiu, o seu filho vivo. Quer atenção ou quer resultado? Faça o seu melhor solo. Se você quiser resultado, faça o que a palavra de Deus diz. Feche a porta do seu quarto. E busca o Deus que está em secreto, que Ele te recompensará. Amém? João capítulo 6, um texto que eu fico muito impactada ao ler esse versículo. Toda vez eu procuro ler e meditar nesse texto, porque é um texto que fala muito ao meu coração. João capítulo 6. Começa falando sobre a multiplicação, irmãos, dos pães. Começa a história falando Jesus com a multidão, avivando, abençoando, curando, fazendo milagres. E logo no capítulo ainda 6, versículo 22, diz que Jesus ele vai para outro lugar e começa a pregar naquele momento, só que a multidão que via sobre ele pergunta para ele: o senhor está há muito tempo aqui? Quando chegaste aqui? E Jesus, ele sabendo da intenção do coração daquela multidão, diz assim: na verdade vos digo que me buscais, não pelo que eu sou, mas pelos sinais que eu faço. Pelos sinais que eu faço, é por isso que vocês têm me buscado. E quando vocês me perguntam, Rabi, quando chegaste aqui, vocês querem me perguntar, eu perdi alguma coisa? Já perdi um milagre? Já perdi alguma multiplicação de pães? E a partir daquele momento o Senhor começa a pregar e fazer uma pregação de renúncia, de compromisso, de corpo, de sangue. O Senhor começa a buscar levar aquela multidão à responsabilidade do que é servir a Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ao ponto dos discípulos dizerem no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem podes ouvir? Muito duro essa mensagem. E Jesus, ele fala, no versículo 16, diz que, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Diante do discurso, da mensagem qual o Senhor pregava, a maioria dos discípulos saíram. E Jesus fala para os 12 que ficaram: quereis vós também retirai-vos? Agora, olha que lindo o solo de Pedro. Ele não teve intervenção de homens, ele não teve intervenções de anjos. Era ele. Olha o solo de Pedro: Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos, irmãos? Para onde iremos, irmãos? Se o Senhor te chamar para o compromisso, para a responsabilidade, para renunciar às suas vontades, você vai embora? Para renunciar ao seu querer, para renunciar àquilo que você quer, você vai embora? Ou você vai dizer, como Pedro: Senhor, eu vou para onde? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Amém, igreja?
Termino, irmãos, voltando lá em Mateus, no versículo que nós iniciamos. No livro de Mateus. Mateus, capítulo 26. Eu aprendo, irmãos, com esse versículo que a todo momento nós temos olhares sobre nós. Seja olhares humanos ou seja olhares espirituais. A todo momento você está sendo observado. É uma escolha sua, é uma escolha minha. Diante das situações e das circunstâncias que vierem sobre nós, qual será o meu solo? Qual será o meu solo? E nessa noite, o Espírito Santo de Deus diz para você, faça o seu melhor. Faça o seu melhor solo. Irmãos, e eu falo isso de coração muito agradecido. Diante do Senhor, diante do meu esposo, eu digo que eu tenho tentado fazer o meu melhor solo. Não para agradar homens, não para me achar superior a ninguém, e nem para arrotar santidade para ninguém, mas porque eu escolhi a servir esse Deus por obediência e por amor a Ele. Faça o mesmo, amado. Por obediência e por amor a Ele, faça o seu melhor solo dentro da palavra do nosso Deus. Amém? Aqueles que desejam, por obediência e por amor ao Senhor, fazer o seu melhor solo, fica de pé. Pastor? O pastor vai estar orando. A todos